Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o Senhor por mais esse domingo que temos a oportunidade de louvar a Deus. Com os nossos cânticos, com a nossa atenção, com os nossos ouvidos, em tudo que Deus seja louvado hoje e todos os dias, até que estejamos junto com Ele na glória. Amém, irmão? Glória a Deus. Quantos passaram frio essa semana? Só um pouquinho? Eu passei muito. Que semaninha gelada, meu Deus do céu. E glória a Deus pelo frio, porque quando está frio o pessoal reclama, está frio, aí faz calor, aí reclama que está calor, aí chove, aí reclama que está chovendo. Mas Deus é bom em todas as coisas, não é? Meus irmãos, eu vou pedir a todos que abram comigo a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem é rebelde e não fala nem peraí, nem amém. Achou? Capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, nós vamos do verso 19 em diante. Assim diz então a palavra do Senhor. Oh glória, tem até fundo musical. Verso 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou seja, o seu corpo. E temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos, uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Até aqui, meus irmãos, fechem os olhos, curvem sua fronte, em reverência ao Altíssimo, e oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua graça, Senhor, em nos trazer até aqui. Como já oramos, que o Senhor abençoe o irmão Duda, o Senhor abençoe a sua família, Pai. Seja um tempo em que o Senhor esteja cuidando, Pai, da sua vida, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, Pai, onde estamos, pela Tua graça, que a Tua palavra fale conosco, Pai, que o Teu Espírito se manifeste neste lugar com poder e glória, que nós sejamos silenciados, Pai, e que a Tua voz se ouça em todos os cantos da nossa existência, Pai, para a Tua honra e glória. É o que assim pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, em 1912, quem era vivo nessa? Tem algum Matusalém entre nós aqui? Né? 1912, abril de 1912, havia uma expectativa enorme no mundo inteiro, pelo menos naqueles que tinham acesso à informação, aqueles que tinham acesso a jornais, não é? Ou rádios, porque era o lançamento de algo luxuoso, o maior navio transatlântico de luxo que se tinha na época, o famoso Titanic, não é? Ele tem um nome, Titanic. Tem algum nome antes que eu já não vou lembrar mais, é Royal, não sei o que lá, Ship, Titanic. Todo mundo conhece ele como Titanic. Até que no dia 10 de abril foi feita então a viagem inaugural, 10 de abril de 1912. Amém, irmão? E aí saiu aquele barco lá, legal, saiu navegando, saiu lá da Inglaterra e o destino dele era Nova York, né? E era o seu primeiro momento de navegação, o seu momento de glória, lançamento, todo mundo feliz, não é? E se você estivesse lá, se você fosse vivo naquela época, Matusalém, né?
você quisesse participar deste primeiro momento, você teria que desembolsar cerca de $1.500 para ir no lugar mais tranquilinho que tem naquele barco, ou seja, lá nas catacumbas, lá embaixo, perto do motor, né? $1.500 do dinheiro de hoje, eram $40 daquela época, né? Mas se você quisesse ser, não é, extravagante, quisesse dar aquela esnobada, né? Espera aí, juntei a vida inteira, 5 aposentadorias, agora eu vou torrar tudo, né? Sabe quanto você pagaria, meu irmão? Mais de $4.000 para acessar aquela suíte que o Jack deu uma surrupiada lá e acessou lá, né? Mas o Jack não existiu de verdade, era um caractere. O Jack e os irmãos lembram, né? E da Rose também lembra, né? Mas 4.000 e cacetada, meu irmão, nos dinheiros de hoje, mais de $115.000. Convertendo para real, porque às vezes o dinheiro não faz muito sentido, mais de R$500.000. Para uns 4 ou 5 dias, de um canto do mundo para outro. Foi mais ou menos isso que alguém pagou para descer lá perto e o negócio, vlup, deu certo, né? $250.000 para descer e olhar os escombros, né, do Titanic. Mas essa história, esse barco, entre tantos naufrágios, eu penso que o Titanic é um dos mais conhecidos, mais famosos, porque ele tem essa questão do luxo e tudo mais, mas naufrágio tem de monte, né? Infelizmente a história tem vários aí. E no dia 14 de abril, a minha filha nasceu no dia 15 de abril. Então no dia 14 ele naufragou, no dia 15 nasceu minha filha. Ele esbarrou às 23h40 da noite num tal de um iceberg lá perto do Canadá já, estava bem pertinho já de chegar. E ele bateu de uma maneira e o formato do iceberg e o tamanho dele eram suficientes para causarem 6 rachaduras no casco do barco lá. Foram 6. Alguém disse que rasgou de ponta a ponta. Outros falam, não, que era uma bomba que explodiu. Teve 6 buracos de mais ou menos 1 metro no negócio. Eu sei porque ontem eu e meu filho assistimos o documentário. Daquele do... Como é que chama o cara lá que fez o... John Cameron. Quem? James Cameron. Esse mesmo, não é? E eu assisti lá o negócio e você olha para aquilo, meu irmão, e você vê quanto luxo afundado, não é? Mas a história e o documentário são interessantes, não pelo naufrágio em si, mas porque muitas pessoas, que você não sabe nem o nome, não é? Foram grandes heróis nesse dia. Às 23h40 da noite, muita gente já dormindo, outros de pijama nos seus, não é, aposentos. De repente aquele barulho, não é, assustador do impacto. 2h40 depois, o navio inteiro já estava submerso a quase 4 quilômetros de profundidade. Foram 3.800 metros de profundidade. É coisa para chuchu, né? Naquela água gelada do Atlântico Norte, quase perto ali, não é? Já quase perto não, mais uns para cima lá, já chega lá nos ursos polares e tudo mais, e aquela coisa horrorosa, né? Mas muitas pessoas naquele navio continuaram com as suas funções, mesmo sabendo do impacto, mesmo sabendo que o navio afundaria e não tinha salvação, e todos sabiam que o navio não tinha botes salva-vidas suficientes. Então continuaram lá, nos motores, que eram movidos a carvão. Muitas pessoas ficaram lá jogando carvão. E para que se o navio já vai afundar? Para manter energia elétrica. Porque era 11h40, no meio do Oceano Atlântico, não tinha um poste lá para iluminar aquele lugar. Estava um escuro. E eles ficaram lá jogando carvão e jogando carvão até onde deu. Outros correndo e tentando acalmar aquela multidão desesperada, porque só mulheres e crianças. Só que à medida em que os botes vão acabando e as pessoas vão ver, não vai sobrar para mim, algum maluco lá queria furar a fila, alguma coisa assim, e ficaram lá tentando segurar a famosa banda, não é? Que estava lá e que, mais ou menos ali na proa do capitão, eles ficaram sentados. Esse é o relato verdadeiro, pelo menos da testemunha, não é? Mais de 700 pessoas sobreviveram a esse incidente. Disseram que eles ficaram lá, até não ter mais condições, pela água, não é? Tocando músicas para acalmar as pessoas.
para que, diante daquele momento de desespero, elas pudessem ter, não é, através da música, um conforto, momentos de paz. É um heroísmo, não é, que realmente inspira. E no texto que nós lemos há pouco, aí em Hebreus, no capítulo 10, do verso 19 em diante, a leitura é longa, nós vamos até o verso 39, eu parei no... qual que eu parei? No 25. Nós estamos vendo aqui, meu irmão, um momento de catástrofe e desespero tão grandes, não é? Quanto na noite do Titanic. Só que aqui não é um naufrágio no mar, mas é um possível naufrágio na fé. Esse tempo que o autor escreve essa epístola, há uma grande perseguição em Jerusalém, toda a região, todo mundo que dissesse que era cristão, ele era perseguido, morto, torturado, ou mudava de opinião, ou ele era morto e colocado em estacas, não é, para ser queimado como tocha viva, ou jogado a Coliseu. Era um tempo terrível. E muitas pessoas, diante dessa dificuldade, pensavam em voltar atrás. Diante da perseguição da igreja, onde a igreja não é bem vista, ela não é bem quista, não é? Não é algo querido, não é algo aceito. Ora, eu me identificar com um cristão, ou me identificar com o caminho, como a igreja era conhecida naquela época, isso significava a minha morte, ou poderia significar a minha morte. Então pense vocês, se hoje falamos nos últimos domingos sobre uma multidão que é atraída até a igreja só porque tem comida, só porque tem manifestação de Deus, não pelo Senhor e pelo que Ele é, pelo que representa a obra da cruz. Imagina naquela época. E diante de perseguição a ponto de que a vida corresse perigo, quantas pessoas não debandaram? E o nome disso é apostasia. Neste texto que nós lemos aqui, dos 19 ao 25, o autor está dizendo acerca de Jesus. A Epístola aos Hebreus é um tratado sobre a soberania de Jesus. Quão maior e acima de tudo e de todos é o Senhor Jesus. Ele é maior que anjos, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que os profetas, Ele é maior do que os sacerdotes, Ele é maior do que todo o rito religioso de Israel. O seu sacrifício é maior do que todos os sacrifícios que tinham naquela época. Tudo isso é o contexto do autor aos Hebreus. E dos versos 19 a 25, ele fala exatamente sobre isso. Dos versos de 26 até o 31, ele vai trazer um alerta, e nós vamos fazer a leitura daqui a pouquinho, um alerta a algo chamado apostasia, que é o abandono da fé, abandono no sentido de jogar mesmo, não é de você esquecer, não, é de pegar e jogar. É nesse sentido de abandono, apostasia, gente que ouve a palavra, começa a entendê-la, se aproxima, mas abre mão de tudo isso por qualquer razão. E no caso aqui, pessoas correndo, não é, do cristianismo por conta do medo da perseguição. E dos versos de 32 até o 39, agora o autor, não é, vai trazer agora a lembrança, vai recordar, não é, e vai trazer encorajamento para essas pessoas. Então, meus irmãos, vamos dar uma olhada aqui, não é, neste texto, a partir do verso 19. A palavra do Senhor diz então: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. E aqui o autor está falando, eu penso que você deve se lembrar, há uma referência ao templo, há uma referência ao lugar de adoração, em que havia ali o santo, não é? E o santo dos santos, e neste santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, passava por esse véu e entrava, acessava aquele lugar para fazer ali, né, a oferta no dia da expiação. E agora vem o autor aos Hebreus e nos encoraja a termos plena confiança. Em algumas traduções, talvez, ousadia, não é? Que é exatamente essa plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou no santo dos santos. Porque agora não é só o sumo sacerdote, porque pelo sangue de Jesus, verso 20, um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, ou seja, o seu corpo, nós podemos, de maneira confiante,
entrar neste lugar. Então, há um novo caminho, uma nova aliança em Cristo, e que essa é maior que a primeira, por isso a ênfase, não é, na obra do Senhor Jesus, que ao entregar no seu corpo, naquela cruz, não é, ele abre este caminho. O véu já não separa mais a presença de Deus dos homens, mas agora em Cristo nós acessamos, não é, e entramos na contemplação do Senhor. Por isso ele diz que há um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, ou seja, o seu corpo. Verso 21. E temos, pois, um grande sumo sacerdote na casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. A referência aqui que o autor faz, meu irmão, é ao momento da oferta, onde o sumo sacerdote, junto com todo aquele sangue e os os vasos que eram usados ali e que eram sujos, em todo momento, eles tinham ali um balde ou uma espécie de uma bacia com água para fazer ali a limpeza daquilo durante o ato e durante a oferta. Então agora, o que está sendo dito é que da mesma maneira, nós podemos, pelo sangue de Jesus e com convicção e coração sincero, entrar na presença de Deus, porque nós não seremos consumidos. E nós não seremos também, meu irmão, culpados ou condenados, porque pelo sangue de Cristo nós podemos permanecer na presença de Deus. O nosso pecado foi pago. E no verso 23 ele diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E essa parte do apeguemo-nos, não é? É bastante interessante, em que ele trata de um termo aqui no grego que faz referência exatamente ao naufrágio. Não foi à toa que eu fiz aqui o início da questão do Titanic, porque você imagine, né, que cerca de 1.500 pessoas, depois que finalmente afundou por completo aquele navio, 1.500 pessoas ainda ficaram boiando naquele oceano na tentativa de sobreviver de alguma maneira, gritando e pedindo por socorro, até que finalmente, não é, alguém conseguiu encontrar, seja um pedaço de porta, seja um pedaço de boia, alguma coisa que pudesse flutuar e que não só os ajudasse, porque imagina ficar ali fazendo assim com os pés e com as mãos, para você manter o teu rosto, o teu nariz para fora da água, não é? Deve, por um momento, estar tranquilo, dali a pouco vai cansando, vai fadigando até a hora que você não aguenta mais. E aí você só vê as bolinhas subindo, né? Então era necessário se agarrar em alguma coisa. E aqui o objetivo do autor, no verso 23, quando ele diz, apeguemo-nos com firmeza, é como quem agarra isso sendo a única condição de permanência, não é, em vida, é sendo através, não é, da esperança que nós professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E dessa maneira, então, nós devemos viver, não é? Agarrados a essa promessa e a essa esperança. E no verso 24 ele diz, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E agora, de maneira conjunta, não é? Um ao outro incentivando em amor. E aí o verso 25 ele fala sobre a congregação, não é? Para que nós não deixemos de congregar como igreja, principalmente quando se aproxima o último dia, ou quando se percebe que o fim dos tempos está próximo. Portanto, a igreja ela tem uma função, meu irmão, não é? De apoio uns aos outros, de maneira a ajudar a que se mantenha firme nessa esperança. Não é só um rito de vou lá, sento, participo, levanto, vou embora, sento, participo do ensaio, vou e vou embora, mas há um ajuntamento de todos aqueles que creem no Senhor, porque os tempos são difíceis. Ontem eu assistia com as crianças, terminei com meu filho lá esse documentário do Titanic, e navegando lá, vamos assistir o quê? Apareceu um filme lá, um tal de Monima, sei lá o nome que se dá para aquele negócio lá, não é? E pareceu novo, eu falei, bora assistir isso aí, né? É bom antes você ver o que é antes de você colocar para assistir, né? Principalmente se estiver com as crianças. Eu não tive essa sagacidade. E quando começou, apareceu um monte de coisa imprópria para criança lá, não é?
É um filme em que o diabo não tem nenhuma preocupação em esconder a sua cara, meu irmão. Essa menininha lá, ela é o cão chupando manga, essa tal da Nimona lá, né? Você vai ficar curioso, vai assistir, só não assista perto de criança depois, tá? Mas é um louvor, não é? E uma chamada à homossexualidade e principalmente uma mensagem de tolerância. Nessa, ela faz sentido. Agora, todo o resto, não. A tolerância, porque nós não fomos chamados a atacar ninguém. A gente não condena ninguém, a gente não manda ninguém para o inferno e tudo mais. Quem somos nós? Porque entre pecados, não é o pecado é aquilo que nos iguala diante de Deus. Agora, o que nos diferencia do mundo é o sangue de Cristo. Então, não há intolerância na igreja de Cristo. Agora, acontece que o pecado continua sendo pecado, independente se está entre nós ou não pessoas que praticam determinadas ações. Porque pecado por pecado, meu irmão, tem o pecadinho ou o pecadão, como alguém pode falar, né? Mas que há mais rigor para determinadas ações, segundo o próprio Senhor Jesus, haverá mais rigor para você, Cafarnaum, do que em Sodoma e Gomorra, porque você viu estes milagres sendo acontecidos, eles não viram. Então, há ali, entre as condenações, entre o castigo, mais rigor ou menos rigor, mas pecado, meu irmão, é pecado, não importa o seu tamanho. E os tempos são difíceis, meu amado. Olha, assistindo televisão, não é? Em, sei lá quanto tempo deu aquele filme, 1h40, 1h30, 2, não sei. A quantidade de lixo que foi jogado ali, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E eu pensei comigo, né? Eu até comentei com a Ela, falei, nossa, que programação terrível. Ela também, né? Olha, um monte de mensagem subliminar, não estava mais subliminar, estava escancarada, não é? E eu pensei comigo, falei, vou deixar agora, já começamos, né? Vamos em frente, assistir até o final, porque agora eu explico, né? Que bom que assistiram junto comigo e com a minha esposa, que agora a gente pode explicar as coisas que não são verdadeiras, mas qualquer criança que for lá vai aparecer, mesmo no perfil de criança, vai aparecer o filminho lá. Isso que não é terrível e a covardia. Mas o que foi lançado, a quantidade de lixo que é exposta lá, meu irmão, agora pensa você. Não vamos falar só de criança, não. E de criança é engraçado, porque se você perguntar ao teu filho de X anos aí, criancinha mesmo, né? Pode escolher o que ele come? Não. Eu que tenho que dar para ele o que ele come, porque ele pode, não é só comer besteira. Ele pode escolher o que ele veste? Não. Eu que tenho que dizer o que ele pode vestir ou não, porque lá em casa é mais barato, né? Mó frio, você vai olhar o Rafael, só falta ele estar de cueca, só de cueca, porque ele é o Tarzan, né? O calorento. E ele vai dormir daquele jeito, à noite você passa lá, ele está tudo, parece um tatu bolinha, né? Mas então você tem que falar, bota um pijama de frio, rapaz. Mesma coisa com a Rebeca e tal. Agora, se não pode escolher o que come, não pode escolher o que veste, o mundo está dizendo que ele pode escolher o que ele quer ser. Se ele quer ser homem, se ele quer ser mulher, se ele quer ser qualquer outra coisa que represente aquela sigla enorme que eu não vou lembrar e tudo mais, não é? Agora, isso para crianças. Pensa nos adolescentes. Aqui na igreja mesmo, já faz tempo, essa família não vem mais. Mas uma das meninas que devia ter, a moça tinha acho que 5 filhos, eu não vou lembrar mais a quantidade que tem. Uma das meninas dela, não é, saiu daqui da igreja transtornada, a ponto da mãe me mandar uma mensagem logo em seguida dizendo, pastor, o senhor precisa conversar com ela, porque ela achou o cúmulo, porque ela tem vários amigos que são, não é, homossexuais. Então agora a igreja está dizendo que eles não são pessoas que prestam. E aí nós fomos lá conversar com a menina, falando, não, você entendeu errado. Ninguém está atacando a pessoa, a gente está dizendo as práticas, assim como o adultério e tudo mais, não é? A prática. Mas ela ficou transtornada. Por quê? Ela está tão inserida num contexto, meu irmão, tão inserida num contexto cheio de gente, que este é o normal. Não é aquilo que a palavra de Deus diz. E se é uma família, e se são pessoas que não têm uma base bíblica, são levados e são conduzidos. Os tempos são difíceis. E agora começa uma grande perseguição. Há momentos em que haverão censura, há momentos em que serão lançadas pedras, como já foram incendiadas igrejas, já foram atacados lugares de adoração. É essa perseguição que a igreja hoje sofre também. E diante disso, muitos que são desses da multidão e que não estão estabelecidos no seu conhecimento e na sua espiritualidade, vão olhar para a igreja e vão dizer que a igreja está arcaica,
que a igreja está precária, que ela precisa ser reescrita, a Bíblia precisa ser reescrita. O Novo Testamento tem que ser escrito de novo, como se a palavra de Deus não fosse eterna e suficiente para qualquer dos momentos da era da humanidade. Essas pessoas estão anunciando isso. Os tempos são maus, e quanto mais isolado as pessoas ficam, meu irmão, mais passíveis e suscetíveis são essas pessoas. Você vai conversar com alguém que está afastado da igreja há um bom tempo, você pode se estranhar. Eu tenho um amigo muito próximo, muito querido, e que tem uma vida no Evangelho. Ele é mais velho que eu, muito bonita as histórias todas. Eu fui conversar com ele não faz muito tempo. A quantidade de palavrões, meu irmão, que eu nunca tinha escutado ele falar. Ele soltou nos 5 primeiros minutos de conversa. É mais ou menos deixa eu te dizer quem eu sou agora. E blá, 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 blá. Eu não sei o que ele esperava que eu dissesse. Ré do pé, Satanás. Sei lá o que ele... Jogar uma água nele, para ver se saía alguma coisa. Eu sei lá. Mas está uma necessidade de se mostrar rebelde, de levantar-se contra. Esse é o mundo de hoje. E é esse o caminho que a igreja irreverente, não a igreja reverente, tem seguido. Isso é uma tragédia, irmãos. E é por isso que a igreja é tão relevante nos dias de hoje, a ponto da palavra dizer no verso 25, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Porque sempre vai ter um lambisgoia que esquece de orar, que esquece de ler a Bíblia, que esquece da sua vida espiritual. E para isso estão os irmãos, para ajudá-lo a se lembrar, para ajudá-lo a se levantar, para se manter firme no caminho. Nós somos uma família, um só, em Cristo, na mesma corrida. E as pessoas dizem, ir para a igreja de novo, e tal. Não venceram essa etapa ainda. E não perceberam que não somente eles, mas os irmãos precisam uns dos outros. E se você prestou atenção aí nos versos que nós lemos, ele fala sobre, olha aí o verso 22. Sendo assim, aproximemo-nos, de Deus com o coração sincero e plena convicção de fé. Vem a fé. No verso 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança. E no verso 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos em amor. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor, como a palavra vai dizer em outra passagem. É a igreja, meu irmão, a manifestar e a lembrar as pessoas da sua fé, na necessidade de se lembrar das promessas de Deus, a esperança e o amor pelas vidas, amor pelas pessoas que estão padecendo e sofrendo e se perdendo no meio do caminho, porque estão sendo levadas, pela moda desse mundo. Estão sendo levados pelo jeito que o mundo está entorpecendo as pessoas e as crianças. Por isso eu digo a você, se você assistir esse filme, você vai ficar curioso, deve assistir um dia, mas já começa assistindo repreendendo lá. Mas você vai ver que há uma mensagem sobre intolerância, muito forte inclusive. E ela é uma mensagem importante. Agora, todo o resto de dizer que é normal, aí não dá, Dizer que isso é natural, como natural? Não tem como. Aí força. Mas é o que eu estou a dizer a você. Então, o primeiro trecho desse texto fala sobre a necessidade que nós agarremos-nos com toda a firmeza essa esperança que nós professamos. Porque é nisso, na palavra de Deus, que se encontra, o caminho da salvação. Cristo Jesus. Todo o resto passa. Todo esse frenesi que você, olhando para o momento da história da humanidade, parece ser circular, É como se fosse um funil descendo assim. De tempos em tempos, esses momentos eles surgem. Sejam ataques na igreja por conta agora da homossexualidade, outros momentos vai vir por conta de abortamento, outros momentos vai vir porque a igreja ela precisa se renovar, porque não é mais cantor cristão, agora tem que ser worship. De tempos em tempos vem os ataques. A igreja sempre está sofrendo ataques. E é por isso a necessidade, meu irmão, quanto mais se aproxima o dia. E quando é esse dia? Alguém sabe?
Exato. Quando é? Alguém quer fazer um bolão? Hã? Alguém sabe? Não. Quanto mais se passa o tempo, mais próximo fica desse dia que ninguém sabe qual é. Então, hoje é o dia mais próximo da volta do Senhor Jesus. Então, hoje é tempo de nos reunirmos como igreja e não de fazer qualquer outra coisa, irmão. É tempo de nos, ajuntarmos para uns aos outros, nos admoestarmos. Chegar lá e dar uns petelecos. Falar, irmão, para com isso, irmão. Que corrida é essa só para as coisas do mundo? Corre mesmo, Você tem o resto da semana inteira, mas é tempo de louvar o Senhor. É tempo de se dedicar à obra e usar os dons e talentos que Deus lhe deu. E aí a continuidade no verso 26 em diante. Ele vai tratar agora, meu irmão, desse risco da apostasia. Por isso que ele defendeu a necessidade do ajuntamento da igreja, num tempo em que a igreja não existia como placas de igreja e portões abertos, mas era catacumbas, eram lugares escondidos, todo mundo que entrava de fininho, de um por um, para ninguém descobrir onde estava, não é? E aí no verso 26, e se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E aí, meu irmão, vai um alerta, porque muitas pessoas, seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Não houve uma transformação, pelo menos daquilo que se olha do exterior, A vida é a mesma. O sujeito continua frequentando os mesmos lugares, falando do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, seguindo as mesmas linhas e tradições que tinham antes. Ora, se há algo que é verdadeiro, é que quando alguém tem um encontro verdadeiro, de verdade, com o Senhor Jesus, há transformação. Há impacto na vida daquela pessoa. Ora, olha para a sua própria vida, no seu testemunho pessoal. Você é capaz, de fazer as coisas que você fazia alguns anos antes, com plena consciência e tranquilidade, sem nada te atrapalhar? Aqui o que o autor está dizendo é gente assim, que entra, numa conversa e diz, é isso mesmo, bandido tem que morrer tudo. E ainda faz aquele beicinho assim. Sabe aqueles velhos rabugentos? Isso mesmo. Tem que morrer mesmo, bandido. Ora, quem está estudando Romanos com a gente está vendo, que estes, a Bíblia chama de indesculpáveis. Porque apontam o erro dos outros, e condenam os outros, mas eles estão se condenando, porque eles praticam as mesmas coisas. São indesculpáveis. Fala que os outros têm que morrer, você também tinha. Eu também tinha. E graças a Deus por Cristo, porque Ele pagou pelos nossos pecados. Amém? Então agora vem aqui dizendo destes que seguem deliberadamente, mesmo já tendo o pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, seus olhos já foram abertos para as Escrituras. E aí ele continua, já não resta sacrifício pelos pecados. Por que não resta sacrifício? Porque a antiga época de Arão passou. A ordem sacerdotal de Arão acabou em Cristo. O Senhor Jesus paralisa toda a obra do templo, acabou. Tudo se resume à sua obra na cruz, à sua pessoa. Não tem mais sumo sacerdote, senão o Senhor Jesus. Não tem mais sacrifício, senão o sacrifício que Cristo fez. Tudo acabou. Não tem mais nem levita, irmão. Só tem levita que é o descendente de Levi. Mas levita de instrumento, que era aqueles sacerdotes que cuidavam do templo, já não tem mais, acabou. Agora todos são sacerdotes e sacerdotisas no templo do Senhor. Apocalipse capítulo 5 vai dizer sobre isso. Porque Ele comprou todos para serem sacerdotes e sacerdotisas. E aí vem agora pensando que não, Deus vai mandar Jesus morrer de novo, Vai morrer pela segunda vez na cruz, porque aí agora sim paga os meus pecados. E aí ele diz que não resta sacrifício, porque o de Cristo já foi feito e foi rejeitado. O de Cristo não foi aceito. Então quem não aceitou já não tem mais esperança. Verso 27. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Para estes que seguem a vida deliberadamente,
mesmo já tendo ouvido a palavra da graça, e não atendido o chamado do Evangelho, porque o Evangelho é um chamado, é uma ordem de Deus ao arrependimento. E quem não obedece à ordem ao arrependimento, ou seja, os rebeldes, os desobedientes, como a Bíblia chama, filhos da desobediência, como você vai encontrar também em Efésios, no capítulo 5. Quem são os filhos da desobediência? Os que ouviram o Evangelho e não atenderam o chamado. Para estes, já não tem mais sacrifício. Então o que sobra para essa turma? Verso 27. Mas tão somente resta uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Verso 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. No Antigo Testamento, se alguém fosse pego em desobediência, idolatria, fazendo o que não devia e seguindo, um caminho contrário, mesmo tendo sido admoestado, ele permanece na desobediência, que é o caso que o autor aos Hebreus está trazendo aqui, pela testemunha ou pelo testemunho de 2 pessoas ou mais, essa pessoa era levada na frente do acampamento e ela era apedrejada até a morte. Aí alguém pode dizer, uau, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Não é? Marcião disse isso lá no século II, um herege. Diz que o Deus é diferente do Novo e o Deus do Antigo. Ora, você acabou de ler comigo que para quem continua na desobediência, mesmo tendo ouvido a palavra da graça, não resta outra coisa, senão uma terrível expectativa de juízo e fogo. Inferno, irmão, condenação eterna. Esse é o Deus que continua irado contra o pecado. E aí ele continua, depois de dizer que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Agora no verso 29, ele vai trazer, ora, se no passado a desobediência a Moisés, que foi um grande profeta, causava a morte, porque a Moisés não falava por si, mas falava da palavra de Deus, a lei e os profetas não foi dado por homens, mas por Deus. Verso 29, quão mais severo castigo há de ser, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Irmão, se Cristo é maior que Moisés, se a obra de Cristo, a graça, é maior do que a lei e os profetas, se tudo em Cristo é maior, o castigo naquela época era um. Ora, qual maior castigo agora é, diante da presença do Filho de Deus, o Filho do homem, que se humilhou na forma humana, veio entre nós morrer na cruz, Sendo agora o testemunho do Espírito, a obra de Cristo, quem rejeita a obra do Espírito, A obra de Cristo, que é o Espírito que tem a função agora de nos lembrar tudo acerca de Cristo, qual maior castigo agora tem estes, Essas pessoas que fazem gracinha com coisa séria, essas pessoas, que são, na sua irreverência, são estúpidos e bagunçam com aquilo que é sagrado. Para essas pessoas, já não há mais sacrifício. O sacrifício está posto e foi rejeitado. Disse Jesus, que aquele que me rejeitar entre os homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai. Então, que expectativa tem para estes? Nada além da morte eterna e um castigo muito mais severo do que tão somente um apedrejamento, uma morte por apedrejamento. E aí ele continua no verso 30. Pois nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, por que agora o castigo é mais severo? Porque não são os homens a apedrejar, agora é o Senhor. O Rei de toda a glória é quem vai executar ali a sentença. É Ele quem vinga, Ele é o vingador. Sabe por que o inferno é terrível, meu irmão? Não é só por causa do lago de fogo, tudo isso já por si só já é assombroso, Não sei se você já teve sonhos com essas coisas assim, de acordar suando, apavorado, visões,
Eu lembro uma época, tinha um filme Inferno em Chamas, né? Minha mãe botou lá para meu tio assistir, ela foi por trás dele, bem na hora que apareciam os demônios lá, e ele não estava prestando atenção, e ela fez bum! Diz que ele subiu nas paredes, lá pelo susto que tomou, né? O inferno por si só é terrível, mas Apocalipse diz que o inferno é um lugar, não é, que deve ser temido, meu irmão, porque quem vai executar a sentença de condenação dada pelo Senhor é o nosso Senhor Jesus, é o Cordeiro. O Cordeiro estará lá, não para receber orações e para dar consolo, conforto, alívio, mas para descarregar a taça da ira sem mistura. Que coisa terrível deve ser isso. Por isso o lugar terrível. E aí o verso 31, não é? Essa afirmação. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o cenário, irmão, é esse, de pessoas que estão diante de uma grande aflição, pensando em ir para um lado ou para o outro, fraquejar, pensando em dizer, bom, veja bem, as palavras de Jesus foram legais, mas eu acho que eu vou deixar para lá, porque o mundo está seguindo um caminho diferente, não estou a fim de morrer agora, sendo que a palavra diz, não tema aqueles que podem tirar a sua vida, mas tema aquele que pode lançar, não só a alma como o corpo, no inferno. E este somente Deus. Este deve ser temido. Por isso agora, diante da tribulação, diante de toda a inflamação no meio daquele povo, na tentativa de apostatar, vem o autor e diz, cuidado, porque se seguir deliberadamente no pecado, se desprezar a palavra de Cristo, se voltar atrás nas velhas práticas, o nome disso é apostasia, e diante disso, o rigor do castigo será muito maior do que tão somente a desobediência no tempo de Moisés. Então, para entender da lei, entender que era castigado quem assim desobedecia, o público, na sua maior parte aqui, provavelmente era de judeus convertidos ao cristianismo. E agora vem um alerta à apostasia muito grande, e que a igreja está deixando de pregar essa mensagem. A igreja está falando do amor de Deus, a igreja está falando da graça, como se a porta da igreja fosse a porta de um shopping onde se entra e sai a hora que quer, não é? É como estou salvo, agora eu vou para o inferno, dali a pouco eu volto para pedir perdão e sou salvo de novo, vou para o inferno de novo e volto para ser... Irmão, a coisa é séria. A vida espiritual não é uma brincadeira, mas diante do Deus eterno, qualquer ofensa, não é? É considerada como essa de apostasia, não há expectativa diferente, senão, não é? Essa terrível expectativa do juízo para estes que vivem no pecado de maneira deliberada. Sabe qual que é a diferença? Você pecou hoje, eu tenho certeza, assim como eu. Eu tenho certeza. Não se preocupe em ficar acanhado. Ai, pastor, como é que o senhor sabe? Eu sei, eu também. A questão é que o nosso momento, para quem está em Cristo, é um lapso, é uma queda, aconteceu, escorregou. Não estava ali percebendo, mas a situação se montou, daí a pouco você falou uma palavra dura para a esposa, ou para o marido, né? Ou deixou de fazer o almoço para o marido. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível, né? Não é, irmãos? Cadê os irmãos para me defender? Aleluia. Né? É um pecado terrível. Que Deus tenha piedade. Não é? Outra coisa é quem dia, tarde, noite, dia, tarde e noite brinca, não é? E fica flertando com as coisas do mundo como se nada tivesse acontecendo e vem para a igreja com aquela cara do santarrão, não é? Com aquele discurso do crentez, falando palavras parecendo a de crente, mas quando se vira, não é? É literalmente a cara do mundo. E o mundo segue o regimento do diabo, então tem a cara do capeta. Para estes, não é? E que frequentam a igreja, esses são frequentadores da igreja, por isso a palavra está direcionada para a igreja. Para estes, não é, que se encontram nessa condição, não há outra coisa, senão uma terrível expectativa de juízo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E meu irmão, é que você não consegue ver a quantidade de arrepio que dá aqui, só de pensar, não é? No tamanho e na proporção dessa afirmação do verso 31. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós não caímos nas mãos do Deus vivo, nós somos colocados nas mãos do Deus vivo, em Cristo.
E as mãos do Senhor se fecharam na proteção. E sobre essa proteção, ou sob essa proteção, melhor dizendo, é que nós seguimos, os que estão em Cristo. Os que não estão, não resta outra coisa, senão a expectativa do juízo. E agora, depois de dizer que em Cristo eu tenho acesso ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eu posso com ousadia, com confiança entrar, porque eu não serei consumido, mas o sangue de Cristo me justifica e eu posso agora contemplar a graça do Senhor. Incentivado a isso, vem um alerta terrível de apostasia. E como isso é importante nos dias de hoje, não é? Porque é moda ser crente, e a moda também passa. E vem os da moda e saem, o problema é que esses da moda entram e saem e às vezes levam junto um monte de pessoas. Porque começam a falar groselha, né? Ah, essa igreja é isso, essa igreja não faz aquilo lá, o pastor não sei o que lá, o fulano não sei quem, e aí os que não estão firmados, não é? Vão embora. Ainda sobre o verso 25, meu irmão, em que não deixemos de nos reunir como igreja. Deixa eu te falar uma verdade aqui. Eu passei um período da minha vida afastado da igreja, faz muito tempo, e graças a Deus por isso, que tempo terrível, não é? Foram 7 meses. O meu cativeiro durou 7 meses. Eu fui também, não é, levado cativo durante 7 meses. E nesse tempo, fiz muita idiotice da qual eu me arrependo amargamente. Nesse tempo, e antes desse tempo, a quantidade de convites, ligações, gente que ia até a minha casa, na porta da minha casa, ficava ali na rua, para me chamar, para me levar, para qualquer coisa, irmão, para um churrasco na casa de não sei quem, para ir para a baladinha nova que abriu não sei aonde, eu era ainda garoto, não é? Então tinha essas coisas todas passando pela mente, possibilidade, mulherada e não sei o que e tal. A quantidade era pelo menos uma por dia, uma pessoa por, pelo menos, chamando, convidando e tudo mais. Me converti, família se converteu, seguimos para a igreja, tempo novo, chegou meu tempo de cativeiro. 7 meses. Irmão, você já pensou? 7 meses sem me ver? Alguém vai ficar feliz, aleluia. Ô glória, né? Sabe quantas ligações, for nem visita, porque visita é pedir demais, né? Mas ligações, mensagem. Tá tudo bem? Mensagenzinha. Tinha WhatsApp naquela época? Eu não lembro. Acho que não. Tinha. Pelo menos SMS tinha, né? Devia ter. Sabe quantas eu recebi? Em 7 meses. A igreja não era pequena não, hein? E eu já tinha amigos na igreja, de outras igrejas. Se você acertar, você vai ganhar um bolo da Alessandra. Aleluia. Eu sinto que ela quer ofertar um bolo. Ó, não é um coração, é uma rosquinha. 0, 0, 0, 0. E eu digo a você, tem pessoas que não estão vindo à igreja e que podem estar experimentando essa mesma situação que eu experimentei. E eu estou no meio de todos nós aqui, tá? Isso é para mim, como é para todos nós. Por isso não deixemos de nos reunir como igreja, irmão. Nós devemos nos ajuntar com os demais e chamar, não é? A lembrar da fé, da esperança e do amor que nós recebemos do Senhor. Porque os tempos estão difíceis, não é? E depois disso, no verso 32 em diante, numa maneira agora de balancear essa advertência dura que o autor traz, agora vem o encorajamento para esses que estão na igreja, para esses que ficaram, não é? E que não foram levados nem pela apostasia e nem pelo medo. No verso 32 ele diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Agora o autor pede para que você se recorde, para que venha à memória o tempo quando a palavra chegou até você, quando você conheceu a Cristo. A tradução para isso é quando você foi iluminado, quando os teus olhos abriram para a verdade do Evangelho. Ele estava dizendo assim, ó, lembra dos primeiros dias, quando vocês foram iluminados e suportaram muita luta e muito sofrimento.
que ele está querendo dizer? Ele falou, agora não é diferente daquela época. Você está sofrendo agora, está se enfrentando luta agora. Ora, quando você se converteu, é a mesma coisa. Mas lá você lutou, você suportou. Você passou por tudo aquilo, não é? E ele está dizendo, lembra naquela época, verso 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha aqui, verso, não é? Lindo, provocativo, interessante para alguns. Meu Deus, eu quero fugir dessa igreja. Olha aí no verso 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulação. O verbo de exposição aqui, o ter sido expostos, pensa num teatro. Pensa os atores do teatro, eles estão em exposição, em evidência, diante de uma plateia que está ali a julgar se é um bom trabalho ou um mau trabalho, se vão dar risada ou não, se é uma peça cômica ou não. Aqui o que o autor está dizendo é que essas pessoas foram expostas como que diante de uma plateia a insultos, foram colocados ali para serem xingadas. Quantos já foram chamados de crentinho? Ou crentinha? Você acha que isso é um jeito carinhoso de falar de crente? Não é. É pejorativo. Né? Ou crentão, então. Crente do rabo quente? E assim vai. Não é? O que é isso, irmão? Se não insulto. Insulto e tribulação, porque você se converteu. Quantos enfrentam a família, porque é o único na casa que conhece o Evangelho? E a família apedreja. A família diz, você vai virar uma beata, vai lá limpar a bota do pastor, vai lá, não sei o quê. Quantas coisas eu já ouvi de gente, marido que impede a esposa de ir à igreja. E ele está dizendo, lembra. O autor está recordando. Volta nos dias da tua conversão para ver tudo o que você passou, porque agora não é tempo de desanimar, isso não é de agora, isso vem desde lá. E não vai parar agora e não vai ser melhor amanhã, a coisa é intensa e vai assim. Então ele está dizendo, vocês foram expostos, não é, a insultos e tribulações, e em outros momentos, vocês foram solidários com quem estava passando por isso. Ora, como foi dito aqui, de visita às pessoas que passam necessidade, de entregar comida a quem precisa. Ser solidário. Levar uma palavra a quem precisa, receber uma palavra, não é? Me enrosquei aqui, você entendeu. É ser solidário com as pessoas. E ele está dizendo, olha, nesse tempo você foi. E é interessante, não é que tem gente que no seu início de conversão, ele tem até vontade de ir lá e evangelizar o diabo. Vai que o diabo se converte, né? E acaba o mal desse mundo. Não conhece a palavra ainda e está tão animado e tão entusiasmado. Não é? Verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam em prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O início desse verso 34, nós estamos lendo a NVI, ele diz, vocês se compadeceram dos que estavam em prisão. Mas em outras versões está, vocês se compadeceram das minhas cadeias. O autor estava falando da sua própria condição de cárcere, de já ter sido preso. Inclusive, essa é uma das razões que alguns pensam ou atribuem ao apóstolo Paulo a escrita dessa epístola. E ele está dizendo, olha, não é? Vocês compadeceram daqueles que estavam presos por causa do Evangelho. Não é preso porque é bandido e tararau, que alguém pode dizer, tem que matar todo bandido mesmo. Não é isso não. É que foi preso de maneira injusta, porque estava lá pregando o Evangelho na Praça da Sé e passou um policial lá, vem aqui, encarcerou e jogou na cadeia. Preso porque tem uma Bíblia em casa. Na época eles não tinham, mas só para você entender. E ele disse, vocês se compadeceram dessas pessoas e mais. E aí é forte. Eu queria que vocês colocassem no lugar dessas pessoas aí. E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Confisco todo mundo entende, né? Tem o confisco e tem o sem fisco.
Confiscar. Ser tomado, subtraído de você. Ter sido confiscado. Porque você é cristão. Ah, você é cristão? Então dá aqui, dá sua BMW, irmão. Dá essa BMW. Dá esse iate aqui. Confisco dos bens. No meu caso seria, dá esse carrinho de rolimã. É o confisco do que você tem, do que você trabalhou. E a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Você trabalhou, portanto foi e produziu com as suas mãos, segundo a ordem do Senhor. E agora você acumulou, produziu, criou, não é? E tem o seu patrimônio, vem alguém e toma isso de você. Bom, quando alguém é subtraído, não é? É bem fácil de perceber a raiva, a angústia, porque foi furtado, ou porque foi roubado mesmo, um bandido que levantou a arma, ou não sei o quê, ou veio um imposto, não é, miseréveis, daquele tamanho, que você fala, meu Deus, isso é o roubo e tudo mais, não é? Alguém fica feliz diante disso? O autor está dizendo que essas pessoas, por causa do Evangelho, porque conheciam que pertenciam ao reino de Deus, e lá no reino tem propriedades que são muito superiores e permanentes, que traça, ferrugem ou ladrão, nem corrói, nem rouba, não faz nada, porque quem guarda é o Senhor. Então, de maneira alegre, deixaram que fossem confiscados os seus próprios bens. Essas pessoas que viveram tudo isso, agora estavam diante de um dilema: fico na fé ou saio da fé? Permaneço ou deixo todas as coisas, né? E aí ele diz, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Verso 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, irmão? Agora, no final, o autor, ele está dizendo que há necessidade de, não é, perseverar nessa confiança, não abrir mão, não é, dessa fé que se tem em Cristo, porque o justo vive pela fé. E viver pela fé não é assim, vai dar tudo certo, eu vou ganhar na loto, não. Viver pela fé quer dizer que você estava morto, e por causa da fé, passou da morte para a vida. Só existe vida por causa da fé. O justo foi justificado por causa da fé, e porque é justo, e porque tem fé, tem vida. O justo vive pela fé. É esse o sentido. E aí vem a palavra, não é? Dizendo que aquele que vem virá e não demorará. E se há vida, porque há fé, nós sabemos o destino. Agora, se retrocedeu com medo das tribulações, se retrocedeu porque desanimou por conta de problemas e outras situações, se retrocedeu, meu irmão, isso é muito sério, não é? A palavra diz, não me agradarei dele. E esse trecho dos versos aí de 37 a 38 são extraídos de Abacuque no capítulo 2, versos aí de 3 a 5, você vai encontrar essa referência, e também Isaías, capítulo 26, verso 20. É daí que o autor tira essa expressão, não é? De que o retrocesso não agrada a Deus. O retrocesso não representa um cidadão do reino. Olhar para trás, você lembra da mulher de Ló? Olhar para trás, em vez de olhar para frente, confiando, tendo fé. Mas pastor, eu tô... Sabe aqueles filmes de ação, tipo Missão Impossível, que o cara está lá correndo, aí explode um... Aí os cabelinhos dele faz... Aí ele continua correndo, aí vem um avião e pá, e ele pula. E tudo mais ou menos assim é a vida do cristão, irmão. É nessa correria, sendo bombardeado todo instante pelo mundo. Todo instante.
Mas nós não devemos olhar para trás, nem retroceder, tampouco parar, porque nós estamos numa corrida na direção da nossa casa. Essa não é a nossa habitação. Nós não fomos destinados para esse lugar, tampouco para o outro, senão para o céu. Em Cristo, onde o novo e vivo caminho foi aberto. Então, aqui diante dessa exposição que o autor aos Hebreus faz para uma situação de crise que estava acontecendo entre o povo em Jerusalém, na região para onde essa epístola foi endereçada, não é? Há pelo menos 3 grandes e importantes lições que a gente aprende aqui. A primeira delas é que as experiências do passado, elas devem nos estimular a permanecer firme e não a desistir. Porque se você olhar para trás, você vê quanto Deus sustentou a tua vida. Ora, se Ele não falhou lá atrás, por que Ele vai falhar agora? Agora, diante das tribulações, tem gente que olha e fala, ai meu Deus, é agora, eu não morri aquele dia, mas é agora que eu morro, é agora que eu vou, é agora que não sei o quê e tal. Não está firmado na rocha. Eu vou repetir, as experiências do passado, elas são para estimular a perseverança e não para promover, não é, o retrocesso. Essa é a primeira lição que a gente aprende nesse texto. Por isso ele diz no verso 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Ora, foram os seus bens, a tua casa, os teus, sei lá o que você gosta aí, tuas roupas, tudo foi levado, você ficou sem nada. E você suportou isso alegremente. E ainda mais, foi lá consolar as pessoas que estavam passando pela mesma coisa, dizendo, fica firme, irmão, porque em Deus nós podemos todas as coisas. Sabe aquelas frases de efeito de muito crente? Não é? Pega versículo isolado e vá, não é? Olha, ele está dizendo aqui, a experiência do passado é para estimular a seguir em frente. Porque ele diz aqui no verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito toda a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E o toda eu acrescentei aqui, porque vão receber o que Ele prometeu, que é o segundo ponto, não é? Que nós percebemos aqui, é que a recompensa, ela está próxima. E o fato da recompensa estar próxima, e qual que é a recompensa de todos nós? É a mansão celestial, ou é o fato, meu irmão, de você entrar nos céus, na presença do Senhor, e habitar no lugar onde não tem choro, não tem ranger de dentes, eternamente. Tem gente preocupada se vai ter Ferrari celestial. Será que vai ter lá um Nike Total 90 dos anjos, né, no céu? Total 90 é velho, hein? 97. Mas já pensou, irmão? A Bíblia fala sobre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. 3 condições da natureza do homem. O carnal é o que não conhece a Deus, ou rejeitou a palavra, é o ímpio, não é o insensato. O carnal é o que se converteu, mas vive no mundo. Não entendeu a mensagem do Evangelho, não aprendeu com algumas lições que a vida já deve ter dado, mas está lá vivendo na carne, carnal. Está salvo, mas é carnal. E tem o espiritual, que é o que vive, segundo a palavra, e luta contra as inflamações da carne para se manter na presença, não é, de Deus e vivendo no Espírito. A Bíblia diz que estes dois, o carnal e o espiritual, estão salvos e vão para o céu. E aí o apóstolo Paulo fala que as obras de todo mundo vão passar por uma grande fornalha. Imagina aquela fábrica de pizza, já viu? Tem uma esteira, vem uma maquininha e bota a massa assim. Aí a esteira vai andando, aí vem outra maquininha e amassa a massa. E aí ela passa pela fornalha para ser assada, né? E sai a pizza pronta lá. Já viu? É mais ou menos isso que o Paulo descreve. E ele diz que a obra, se foi segundo a carne, é como palha, feno, quando passar pelo fogo, né? Irmão, não sobra nada. Agora, se foi pelo Espírito, é como ouro, ela permanece. Né? Então, tem muitas pessoas que vão chegar no céu chamuscados, mas glória a Deus,
porque entraram no reino dos céus. Glória a Deus por isso. Isso não é incentivo a uma vida pecaminosa, mas só para dizer que aqui o objetivo, como dizem, né, é que essas pessoas, pela consciência de que a sua recompensa, que é a vida eterna, ao lado de Deus, está próxima, elas deveriam, não é, agora, ter ainda mais estímulo, pelas experiências que passaram e estão vivendo, e pela percepção de que o tempo está chegando. Olha, irmão, quanto mais dias nós temos, menos dias nos separam do Senhor. Isso é uma conta simples de fazer. Eu só não sei qual é o tempo, mas que está cada vez mais perto, está. 43 anos, não sei quantos meses, nem quantos dias. Tem alguns que têm 47, 45, 90 e 10, e assim vai, né? Tem uns que, como outro dia eu estava ouvindo, né, um conselho que foi dado, pô, você já está com 70, meu. Você tem mais quantos anos de vida? Talvez uns 10? Nossa, né? Palavra dura, né? Dura essa palavra, Senhor. Mas é a expectativa de vida, não é? Então, quanto mais dias se passam, menos dias até que estejamos junto com o Senhor. A não ser que outra coisa aconteça no meio do caminho e dá uma abreviada na coisa, mas se não for abreviado e for na média da expectativa, o tempo está acabando. Por isso, a percepção de que esse tempo está próximo deveria exatamente, não é, causar essa ação, não é, de que nós perseverássemos e não o contrário. É mais ou menos como aquele nadador, o cara está lá, sei lá quantos quilômetros nadando, o cara não aguenta mais, está esbaforido, e ele fala, eu vou parar que eu não aguento mais. Aí vem o treinador do lado dele, cara, só falta 10 metros, continua. O que acontece com aquele homem? Ele para. Não, porque ele está com a percepção, falta pouco, vou continuar, vou me esforçar um pouco mais, vou dar aquela milha adicional, e o cara nada. Quem assistiu aquele filme, como é que chama? A irmã assistiu, sabe até o nome. Não é? É mais ou menos esse o raciocínio que o autor está dizendo aqui, é que quanto mais se percebe que está próximo, irmão, mais se esforça porque está acabando. Não é? Isso não funciona muito com a criança quando está fazendo os deveres e os exercícios. Né? Você fala, está acabando. Ele fala, não quero mais. Não é? Mas com o atleta o exemplo funciona. Ai. E por último, a terceira coisa que eu queria que você percebesse nesse texto é que o temor, não é, e a reverência deveriam ser suficientes para que as pessoas não retrocedessem. O temor ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele não só manifesta o seu amor, mas também deixa claro que Ele também manifesta a sua ira. O temor a este Deus, para não viver uma vida toda desregrada, toda torta, se esquecendo que os seus olhos nunca se afastaram de nenhum de nós, deveria fazer com que a gente não retrocedesse. É isso que o autor está explicando aqui. E por fim, irmãos, ele diz assim, no verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Se há uma certeza nessa esperança e nessa confiança que nós temos em Cristo, é que nós não estamos sentados num ponto de ônibus onde aquele ônibus Cotia-Taquaral nunca vai passar. Você está sentado aqui e o ponto é 3 quilômetros longe, você fala, estou aqui esperando igual um bocó. Né? No caso está. Mas a fé do cristão não é como essa não. É como quem está esperando um evento, e um evento cósmico, meu irmão, que vai mudar e abalar o universo, a volta do Senhor Jesus. Isso é um fato, há de acontecer. Por isso ele diz, aquele que vem, virá, e não demorará. E o meu justo viverá pela fé. Não é só a vida que nós temos hoje, mas quando ele vier, com a sua graça e com a sua justiça, destronando esse mundo, enterrando toda a maldade, nós temos a confiança que permaneceremos
Por isso o verbo no futuro viverá, porque nós já vivemos em Cristo. Mas apesar deste advento que vai destruir o mundo, os céus e terras como se conhece, essa forma de vida e essas condições que nós conhecemos hoje, os que estão em Cristo continuarão, porque ainda que esteja morto, viverá, disse o Senhor Jesus. Pela fé, o justo vive e viverá, porque aquele que vem virá e não demorará. Isso é interessante porque a angústia e a ansiedade de todos nós, não é? Não dá aquela ajuda, né? A gente fica tentando e esperando, né? Mas ele não demora, mas ele vem no tempo certo, segundo o cumprimento dos seus propósitos. E aí no verso 39, o autor se inclui aqui, não é? No discurso a todos os irmãos e diz: apesar de ter aqueles que retrocedem e que não agradam a Deus, verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Meu irmão, no meio da catástrofe do Titanic, tinham muitas pessoas tentando furar fila, empurrando mulher, jogando criança para cima para tentar entrar no bote salva-vidas, e não conseguiram. Outros tantos continuaram cumprindo o seu dever no forno, no telégrafo, chamando ajuda para aqueles botes que estavam à deriva no meio do oceano e afundaram. Todos aqueles morreram, não é? Entre essas duas condições do verso 39, quem é você na fila do pão? Dos que retrocedem e são destruídos? Ai, pastor, não fala assim. Eu não falo nada. Ou dos que creem e são salvos? Porque eu vou te dizer uma coisa, se você está em Cristo, o seu destino não é um inferno. 1 Tessalonicenses capítulo 5, abre lá comigo, meu irmão. 1 Tessalonicenses no capítulo 5. Se você não sabe para que Deus criou você, porque Deus te chamou da morte para a vida, Paulo diz aqui para mim e para você. Capítulo 5 da 1 aos Tessalonicenses, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que sejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Não deixem de se reunir como igreja. Exortem-se uns aos outros, porque o nosso destino é a salvação em Cristo. Se você está em Cristo, meu irmão, se levante o mundo inteiro e todas as potestades malignas, mas Deus te destinou para a salvação em Cristo, e Ele há de fazer a sua obra, porque aquele que começou a boa obra, Filipenses 1,6, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo, o dia da volta do Senhor Jesus. É Deus quem está trabalhando em mim e em você. Por isso, irmão, as experiências nossas do passado devem nos ajudar agora a perseverar na fé. Estamos próximos, isso deve nos estimular a dar o nosso máximo, porque cada dia que passa pode ser o nosso último aqui neste lugar. E nós devemos exortar as pessoas à fé, à esperança, ao amor, na certeza e na convicção da palavra. E não com preocupações vazias e bobas, às vezes, não é com questões de politicagem, besterol, que não é toma a igreja conversas e fofocas e coisas que não servem para nada. E aí, meus irmãos, ele diz, nós não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Isso me faz lembrar também o que está em Isaías, no capítulo 40. Queria que você seguisse para lá, e já estamos por encerrar. Convido então o grupo de louvor a tomar sua posição. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, meu irmão, quem promete essas coisas
é o Deus Todo-Poderoso. Isso não é palavra do pastor, isso não é a palavra da Igreja Batista, isso não é a palavra que pessoas estão trazendo para inflamar o teu coração em qualquer sentido, mas isso é a palavra de Deus. Você está lendo aí comigo. Por isso que você está abrindo a Bíblia comigo, para que você não ache que são palavras minhas. No capítulo 40, meu irmão, no verso 29, a palavra do Senhor diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez aí na correria do dia a dia, nas muitas lutas e sofrimentos que se passa, ora, há momentos que a gente realmente dá aquela prostrada, né? Fala, poxa vida, não é possível, a perseguição vem por todos os lados. É na igreja, é no trabalho, é em casa, é no ônibus, não é? Estou andando, vem o cachorro, faz xixi no meu pé, aí continua andando, começa a chover, eu estava de calça branca, o cara passou na poça e você fala, não é possível. Tem dia que dá aquela cansada, não dá? Pois a palavra do Senhor diz no verso 29, que Ele, o Deus, que é o Criador de toda a terra, o Deus eterno, que não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que já está sem forças. Pastor, eu não tenho força para levantar mais não. Entendi a palavra de hoje, mas olha, não dá mais não. Para mim já deu. E eu queria dizer a você que quem recarrega as forças não é a tua capacidade de automotivação, mas é a obra que Deus faz na tua vida. É essa fagulha do Espírito, é esse fogo fumegante, flamejante que o Senhor traz, e Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Verso 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, e voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meu irmão, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Se você está cansado, você deve ter escutado, não é, os evangelhos falando palavras do Senhor Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Quanta gente se sentindo cansada. Cansado porque tem levado na carne, na força do braço, a expectativa da vida cristã. Tem levado, não é, na sua capacidade, o seu ministério, o seu chamado. E diante de todas essas coisas, as situações da vida têm feito você se cansar. Eu escutava essa semana uma música, ela é do Mundo, daquele grupo Legião Urbana, e tem um momento da música que diz assim, né? E o seu nome está em tudo, e nem lhe dizem ao menos obrigado. Eu não lembro o resto da música. O nome de Deus está em todas as coisas. A digital do Senhor está presente na tua vida, irmão, na tua história. Em todo o tempo, olha para trás e você vai ver a mão poderosa do Senhor te tomando para que você não tropeçasse, te conduzindo e ensinando nos momentos mais difíceis e de aflição maior da tua vida, onde você achou que você chegou no teu limite, falou, não tem mais fôlego de vida aqui. Nunca encarei uma perda como essa. Nunca tinha passado por um momento tão terrível e assolador como esse, mas Deus não te desamparou. As digitais do Senhor estão em todos os lugares. Só não enxerga quem não quer ver. E aqui diz o Senhor que até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Espera em Deus, confia nele, irmão. Porque não é tempo de desistir, não é tempo de retroceder, não é tempo de olhar para lado nem para outro, senão para Cristo. E manter firme a sua fé e se levantar cada vez mais para o exercício da obra que Deus te chamou. Essas pessoas terão as suas forças renovadas e elas voarão alto como águias. Antes o voo era rasante, não conseguia nem sair do chão, mas pela força do Senhor subirão nas alturas, na força do Senhor, e contemplarão do alto dos céus a majestade do Senhor.
a força do seu poder, e contemplarão que sem Ele a gente não é nada. Andarão e não se cansarão. Sabe, meus irmãos, tem alguns irmãos que a gente observa, olha a vida desse irmão, olha por tudo que ele já passou, e é impressionante como não se revoltou com Deus, como não largou tudo e não saiu para lá e nem para cá. Sabe por quê, meu irmão? Ele não é um herói da fé porque ele é forte, porque ele é casca dura ou ombro grosso e aguenta, né? Lombo, aliás, né? Forte, mas porque ele foi, não é, renovado nas suas forças pelo Senhor. E andarão e não se cansarão, porque Deus é com ele, Deus é contigo, Deus é comigo, com todos aqueles que estão em Cristo. Por isso, nessa noite, irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Quantos lamentos, quantos momentos difíceis a gente enfrenta. E eu sou sincero em dizer que eu também tenho momentos que dá vontade de fazer assim, ó. Eu tenho certeza que você tem. Mas quando nós percebemos tudo que Deus fez, como as coisas se modificam na mente da gente, como a vista muda, só de lembrar que somos filhos do Altíssimo. Por isso, nessa noite, irmão, convido você a fechar os teus olhos.